como é que vocês estão? Certo? Tranquilo? Aula da semana gravada, disponibilizada para vocês nesse momento. Espero que vocês aproveitem da melhor forma essa aula de hoje, que é uma continuação da aula passada. Nós falamos sobre energia, tá? Os próximos passos desse conteúdo, possivelmente ele vai se dar com quantidade de movimento, Nós vamos analisar ali uma aula possivelmente de quantidade de movimento, a próxima aula ao vivo, e depois a gente já vai se preparar para uma avaliação, tá? Então comecem a dar uma olhadinha nas tarefas, depois eu vou largar algumas atividades para vocês fazerem, Eu vou pegar ali possivelmente do nosso livro e eu vou disponibilizar ali uma cópia no Siga para que vocês tenham acesso e comecem a fazer os exercícios, beleza, gente? Então, na aula de hoje nós vamos estudar algumas questões que são importantes, como teorema do trabalho e energia, e também a gente vai estudar alguns exercícios, algumas considerações que devem ser importantes quando a gente tem sistemas com trabalho, com dissipação de energia, Quando a gente trabalhou na semana passada com a relação da conservação de energia, onde a energia sempre se conserva, E isso continua sendo válido, mas a gente pode transformar essa energia que nós temos, energia potencial gravitacional, energia cinética, em outros tipos de energia, E a gente pode ter, por exemplo, o atrito, um carro, uma caixa, vamos pensar numa caixa que é melhor, mais fácil da gente entender, uma caixa deslizando, no chão, essa caixa ela vai perder a sua velocidade, vai perder parte da sua energia pelo atrito. Então a gente vai ver como é que a gente pode modelar um sistema desses, como é que a gente pode avaliar e chegar em resultados mais próximos da nossa realidade. Porque como a gente sabe, a energia ela se conserva, mas a gente tem perdas, a gente tem dissipação de energia por outras formas de trabalho. Beleza? Então vamos lá, gente. Para começar a aula, como é de praxe, antenar vocês no que nós vimos nas últimas aulas. A gente estudou um pouquinho aqui, deixa eu pegar minha caneta. A gente estudou nas últimas aulas as questões de trabalho e as questões de energia. Então, trabalho a gente viu que a gente pode representar como sendo a letra W, ou a letra tal. As duas representam trabalho para nós. Isso aqui é trabalho. E trabalho é a forma como a gente gasta energia para executar uma tarefa, Esse é o que eu venho falando para vocês todas as aulas. Então o trabalho para nós aqui, por definição, ele vai ser uma relação de força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, Lembrando que a relação do cosseno, geralmente a gente trabalhou de dois formatos. Pode ter ângulos intermediários entre esses valores, mas as questões que ficam bem claras aqui, que é importante a gente salientar, é que quando a gente tem um θ igual a zero, a gente vai ter então uma relação de trabalho positivo, certo? E quando a gente tem um ângulo, por exemplo, de θ igual a 180 graus, a gente vai ter uma relação de trabalho negativo, Por que isso é importante? Porque a gente pode então definir se o trabalho realizado por aquele corpo é um trabalho positivo ou um trabalho negativo, certo? E esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento que está acontecendo. Então um objeto que tem uma força sendo aplicada e o deslocamento está no mesmo sentido, o ângulo possivelmente seja próximo de zero, ou até zero. Se eu tenho um sistema onde o deslocamento está numa direção e no sentido, e a força aplicada está no outro sentido, então possivelmente a gente vai ter um trabalho negativo, porque o ângulo vai ser próximo de 180 graus. Então são essas as considerações que a gente pode fazer aí sobre o trabalho, um pequeno resuminho sobre o trabalho, porque na última aula a gente já fez um resumo sobre o trabalho. E nessa aula a gente vai considerar um resumo sobre energia, Lembrando que as unidades tanto de trabalho como de energia são iguais, Porque tudo é energia gasta por um corpo. Então as unidades aqui, que a gente vai geralmente trabalhar é o joule. A gente discutiu que nós temos outros tipos de energia lá, como cal, calorias. Temos o quilowatt-hora também, que a gente vai utilizar lá no terceiro ano do ensino médio. E temos também o eletrovolt, que é mais utilizado para sistemas atômicos, onde nós temos uma energia muito baixa, então fica mais fácil da gente utilizar a unidade como um eletrovolt, Bom, gente, então assim, nós temos aqui as questões de trabalho envolvidas, Nós temos o trabalho da força-peso que nós já discutimos, o trabalho da força elástica, e tudo isso é a maneira que nós temos de gastar energia para executar algumas funções. E aí a gente viu na semana passada, nós discutimos as questões sobre energia mecânica. Lembrando que energia é aquela grandeza física, que nós não temos um aparelho que meça energia,
certo? A gente não consegue medir diretamente a energia, né? Ó, esse aqui aparelho aqui mede energia. Mas a gente mede grandezas associadas à energia dos corpos, né? Comentei isso na semana passada. A gente pode medir a velocidade de um corpo, a gente pode medir a sua massa, a gente pode medir a temperatura de um corpo, a gente pode medir quantos volts tem esse corpo, né? E tudo isso são grandezas relacionadas à energia. Então, a energia é algo que a gente tem como a gente tem como inferir sobre um corpo. A gente observa a massa daquele objeto, observa a velocidade dele, a gente pode inferir a sua energia, certo? Beleza? Então é bem difícil a gente às vezes modelar o conceito de energia, de pensar o que é energia, né? Porque a gente não tem uma barra de energia que nem no videogame, né? Onde a gente observa lá o boneco, a gente sabe se ele está com pouca energia ou com muita energia, né? Só de olhar para o bonequinho lá que está no videogame. Não, né? A gente tem que analisar as propriedades físicas que esse corpo tem para a gente poder inferir a sua energia. Tranquilo, então gente, a gente falou que energia mecânica, né? Falamos de energia mecânica e energia mecânica é a energia relacionada ao movimento. E dentro da energia mecânica nós temos 3 tipos de energia. Nós temos a energia cinética, nós temos a energia potencial gravitacional e nós temos também a energia elástica, beleza? Esses 3 tipos de energia aqui fazem parte do que nós chamamos de energia mecânica de um corpo, tá? A gente analisando cada tipo de energia aqui separadamente, né? A energia cinética, por exemplo, a energia relacionada à velocidade dos móveis, né? A energia cinética, a gente observou que eu posso calcular a energia cinética a partir da massa da velocidade ao quadrado desse corpo sobre 2. Tá? Então essa seria a maneira como eu tenho de analisar a energia cinética de um corpo, tá? Se a gente for pensar na energia potencial gravitacional, energia aqui, deixa eu escrever, energia potencial gravitacional, como o próprio nome diz, tem a ver com a gravidade, né? E se tem a ver com a gravidade, vai ter a ver com a altura que seu corpo está, né? Então, se o corpo tem aqui uma certa altura do solo, a gente pode dizer que ele tem uma certa energia, certo? Então, a energia potencial gravitacional, que é relacionada à altura com relação ao solo que esse objeto vai ter, vai ser mgh, né? Produto da massa da gravidade vezes a altura que esse objeto se encontra. E se a gente falar aqui no último tipo de energia que nós temos, que é a energia elástica, que é geralmente dada para molas, né, que a gente infere para molas ou elásticos, né, porque a gente pode deformar esses objetos e ao deformar eles exercem forças de forma a poder executar um movimento, por exemplo, numa caixinha aqui, ó, se eu grudar uma caixa nessa mola, né, e empurrar essa caixa aqui de forma a comprimir essa mola, a gente vai ter uma energia elástica acumulada nessa mola, certo? E essa energia elástica vai ser utilizada para empurrar essa caixinha para frente. Então, uma caixa que não tinha velocidade, ao a gente comprimir essa caixa, ela vai ganhar uma velocidade após a gente liberar o sistema, né? Obviamente. E ao liberar o sistema, esse objeto vai ganhar, vai ser transferida a energia elástica da mola para a caixinha, ela vai ganhar velocidade, né? E a gente viu que a gente pode calcular isso aqui através do produto de kx2 sobre 2, né? Onde K é a constante elástica da mola, né? A quão dura essa mola é, constante elástica da mola, né? Quão dura essa mola é a constante elástica e o x é a deformação da mola. Deformação na mola. Então a gente começou a observar, pessoal, que toda vez que a gente vai analisar um problema físico e a gente vai analisar a energia envolvida, a energia mecânica, que é o que nós estamos estudando, nós precisamos analisar ponto a ponto. Naquele ponto, que tipo de energia vai ter esse móvel? Tem velocidade? Se ele tem velocidade, tem energia cinética. Ele tem altura? Se ele tem altura, ele tem a energia potencial gravitacional. Existe uma mola envolvida, um elástico envolvido? Tem. Está sendo deformado? Se está sendo deformado, energia elástica. Beleza? Então, esses são os conceitos que nós inicialmente estudamos, pessoal, tá? Basicamente, o que a gente vai parar para fazer agora? A gente vai continuar isso aqui analisando alguns teoremas, como por exemplo o teorema trabalho e energia cinética, né? Basicamente o que nós temos, que nós podemos, por exemplo, assim, analisar
um sistema, por exemplo, que tem uma velocidade inicial I. E essa caixa aqui, né, com o transcorrer com o tempo, né, o tempo está transcorrendo aqui, ó, o tempo ele vai aumentando, então o tempo aumenta aqui, conforme está indo para a direita o meu sistema. E vamos supor que esse objeto então é acelerado. Ele é acelerado por uma força qualquer aqui. Uma força empurra essa caixinha. O que acontece com ela? A gente já estudou isso e a gente verifica que a velocidade final desse sistema ela aumenta, né? Pessoal, o que isso significa? Significa que alguém realizou um trabalho sobre essa caixa. Como é que a gente pode definir o trabalho realizado sobre essa caixa? A gente pode analisar o trabalho realizado por essa caixa. Vamos supor que a gente não sabe qual é a força envolvida. A gente só tem informações de algo que a gente consegue medir facilmente, que é a massa e a velocidade. Massa e velocidade, a gente tem equipamentos fáceis de serem medidos, né? A gente pode botar aqui um velocímetro nessa caixa e ver qual é a velocidade dele. A gente pode colocar ali uma balança e saber qual é a massa desse objeto, certo? Então vamos supor que eu apliquei uma força ali e eu quero saber qual é o trabalho realizado sobre dessa força. Inclusive a gente pode descobrir o valor da força, né? Analisando um sistema como esse, onde aumentou a velocidade da caixinha, certo? E eu quero saber qual é o valor dessa força, que é algo que eu não tenho informações diretas para saber. Então por isso que eu vou usar o teorema trabalho, energia cinética, certo? Variação da energia cinética, onde a gente sabe que, por esse teorema aqui, que a variação da energia cinética, ou seja, a energia final menos a energia inicial, vai ser igual ao trabalho realizado por essa caixinha. Tranquilo? É basicamente isso, certo? Então, utilizando o trabalho de energia cinética, a gente pode resolver alguns problemas, né? Não só em termos de energia cinética, mas também de energia relacionada à energia mecânica, né? Então, olha só, por exemplo, nós temos um bloco aqui de massa de 200 kg e é solto de uma altura de 1,5 metros sobre uma estaca de 10 centímetros de altura. Tranquilo, né? Tranquilo. Enterrada no solo. Qual o valor da força média exercida pelo bloco sobre a estaca, sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, despreze o atrito com o ar. Então, olha só, pessoal. Basicamente, o que a gente vai observar aqui é que quando esse bloco aqui ele chegar neste ponto aqui mais baixo, né, do meu sistema, né, ele vai ter energia cinética máxima, né, ele vai ter a maior velocidade possível, perfeito? Então aqui vou botar energia cinética máxima. Quando ele encostar aqui no solo e bater no solo, a energia cinética dele vai ser mínima, vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque o bloquinho ele vai parar e ele vai usar toda essa energia para cravar a estaca no chão, tá? Beleza? Essa é a ideia do problema. Então a energia cinética final aqui do meu problema é igual a zero. Certo, gente? Então como é que a gente pode analisar que ele quer saber qual é o valor da força média exercida sobre a estaca? Então para isso a gente vai usar o teorema trabalho, energia cinética. Mas a gente pode utilizar apenas o valor da energia. E se nós temos um sistema conservativo aqui, onde nós estamos desprezando o atrito com ar, a gente sabe que a energia mecânica aqui em cima tem que ser igual à energia mecânica aqui embaixo. Certo? E aí depois, quando a estaca é grudada no solo, toda a energia mecânica é convertida em trabalho. Em trabalho para enterrar a estaca no chão. Essa é a ideia. Então se eu calcular a energia mecânica lá em cima, eu sei qual é a energia cinética máxima do meu sistema. Perfeito? Então vamos fazer isso aí, gente, ó. Então a energia mecânica lá na parte de cima, vou botar aqui, ó, na parte de cima. A energia mecânica lá na parte de cima vai ser energia potencial, que vai ser igual a mgh. A Judite quer participar da aula, não é o momento, Judite. Então, ó, a energia potencial vai ser mgh. Então a energia mecânica lá no ponto mais alto vai ser a massa do sistema, que é 200 kg, vezes a gravidade, vezes a altura que ele é largado, que é 1,5 metros. Então qual é a energia potencial? Só fazer aí, ó, 200 vezes 10 vezes 1,5. Então isso aqui é 3.000 joules de energia, tá? Então ó, nós temos aqui uma energia de 3.000
3.000 joules. Essa energia potencial vai ser convertida conforme o bloco cai em energia cinética. Então aqui ó, o trabalho que vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial, a gente sabe que essa energia aqui ela é zero, perfeito? Então a gente vai ter apenas a energia inicial e o trabalho a gente sabe que é força vezes deslocamento, perfeito? Menos a energia cinética inicial aqui, perfeito, gente? Então essa é a ideia. Essa é a ideia de execução inicial do problema. Como a gente quer saber a força, a gente explicita a força ali através do trabalho realizado, conceito de trabalho, certo? Qual vai ser o deslocamento, gente? O deslocamento aqui é o deslocamento onde está sendo realizado o trabalho, ou seja, de 10 centímetros na estaca. Perfeito? Então, ó, qual vai ser a força envolvida? Força vezes deslocamento, 10 centímetros, a gente sabe que é 0,1 metro. A gente tem que passar para unidades básicas, né? Aqui nós temos menos 3.000 joules, né? Então a gente vai ter que a força aplicada vai ser esses menos 3.000 joules sobre 0,1. Então a força média aplicada vai ser esses 3.000 divididos por 0,1. Isso aqui dá 30.000 newtons. Menos 30.000 newtons. Ah, beleza, professor, tá um sinal negativo, vai incomodar esse sinal? Não, a força está para baixo, está tudo certo. Sentido vetorial negativo. Em módulo, a gente pode dizer que o valor dessa força é 30 kilonewtons, né? Que o quilo vale 10 na 3, não se esqueçam disso. Beleza, gente? É isso, por enquanto, né? Então, essa parte inicial aí, para vocês observarem aí sobre trabalho e energia. Bom, gente, seguindo aqui. Alguns conceitos importantes para nós. Como a gente sabe, o nosso mundo ele é cheio de atrito e cheio de forças, né, que fazem com que o meu sistema ele dissipe energia. Ele converta a energia em outros tipos de energia. Por atrito pode ser por vibração, por energia térmica, né, aquecimento. Então toda vez que um objeto raspa no chão, ele aquece aquele sistema. E se a conversão de energia térmica, eu não estou perdendo energia, eu estou convertendo em outro tipo de energia. Não se esqueçam disso, tá? Então é importante a gente deixar claro uma questão aqui, tá? Que quando eu falar e tiver que considerar o atrito de um sistema, né? Atrito do sistema, a gente vai ter que considerar essa perda de energia dentro da minha equação da energia mecânica, porque a energia mecânica fala de movimento. No momento que eu estou perdendo essa energia para outros tipos de energia mecânica, seja o que for, vibração, né? Eu estou perdendo o movimento. E aí a minha energia mecânica está diminuindo. Então por isso que eu tenho que considerar, pessoal, que a variação de energia mecânica de um sistema, vou botar aqui, ó, não vou botar desse jeito, vou escrever assim, ó, que a energia mecânica de um sistema ela é igual, né? Ela é igual à energia cinética, como vocês viram, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia elástica, beleza? Aqui nesse livro aqui, ó, ele utiliza a energia cinética como sendo o ΔK, variação de K, né? Aqui como sendo, ó, ΔU é a energia potencial, são as duas potenciais, a potencial gravitacional e a potencial elástica, beleza? E a gente tem que considerar a dissipação, por exemplo, pela força de atrito. Então a gente tem que considerar aqui que existe um desconto devido ao trabalho de forças dissipativas, né? Que é, por exemplo, o trabalho da força de atrito. Então, quando eu vou escrever a minha energia mecânica e se eu tenho essa questão da dissipação de energia, eu preciso descontar esse valor aí. Eu preciso descontar que nós estamos perdendo um pouco de energia através do trabalho realizado pela força de atrito. Essa é a ideia. Beleza? Sabendo disso, pessoal, a gente pode pegar e começar a fazer um exercício aqui, para a gente analisar o nosso probleminha. Olha só. Eu já vou pegar um exercício aqui que já tem até uma complicação, porque é um carro que está descarregando uma caixa, né? A caixa ali, então, ela está numa determinada altura, ali, ó, está em 50 centímetros, 0,5 metros, né? E essa rampa ela forma um ângulo de 30 graus, beleza? Certo? Então ali tem a distância, inclusive, a distância aqui de 1 metro, né, dessa caixa. E vamos ver o que o exercício diz. O exercício diz que um gradado de 3 kg, ó, então já vamos escrever aqui, ó, que a massa dele é 3 kg. Desliza por uma rampa que tem 1 metro de comprimento. Então a rampa, pessoal, a distância ali, ó, o D da rampa é de 1 metro. Tranquilo? E está inclinado com ângulo de 30 graus. Vou botar aqui o ângulo de 30 graus. Tranquilo. Como mostra a figura 8.9?
O engradado começa do repouso no topo, né? E experimenta uma força de atrito constante de módulo igual a 5 N. Então nós temos aqui já a FAT sendo dada, e essa FAT ela tem uma força de 5 N envolvida. E continua se movendo por uma pequena distância no piso horizontal, depois de sair da rampa. Tá? Beleza. Use os métodos de energia para determinar a velocidade do engradado na base da rampa. Então ele quer saber qual é a energia final aqui, na base da rampa. Certo? O que nós temos? Nós temos duas coisas. Que a energia mecânica lá em cima, nós temos lá então energia cinética, mais energia potencial, mais energia na parte de cima. Vou botar aqui, ó, na parte de cima. Na parte de cima. E nós temos aqui também a energia elástica, mas aqui o que nós temos lá? Não temos energia cinética porque a velocidade inicial é igual a zero. E nós não temos energia elástica porque isso aqui também é igual a zero. Nós temos lá no primeiro momento que a energia mecânica ela é puramente energia potencial. Perfeito, né? Tranquilo. Então o que a gente tem? Que a energia mecânica vai ser mgh. Tá? Então olha só. Vamos resolver aqui, então, a energia mecânica lá no ponto inicial, que aí vai ser a energia total do meu sistema, né? A gente sabe disso. Vai ser, então, esses 3 quilos vezes 10, vezes a altura do negócio aqui, que vai ser de 0,5 metros. Ó, essa é a altura, tá? 0,5 metros. Então, a energia mecânica envolvida vai ser esses 30, né? 3 vezes 10, 30, vezes 0,5. Então, nós temos 15 joules de energia. 15 joules de energia. Perfeito, gente? Então, essa é a minha energia mecânica envolvida no meu sistema, tá? Perfeito. O que a gente precisa ver agora? A gente precisa ver agora que eu vou dissipar parte dessa energia aqui pelo atrito, tá? Então, ó, nós vimos ali que nós temos uma força de atrito constante, que é de 5 newtons, né? E esse atrito ele vai atuar durante aqueles 1 metro que está descendo da rampa. Então, logo, o que a gente observa, né? O que a gente observa? Que o trabalho da força de atrito realizado aqui, ele vai ser a FAT vezes o meu deslocamento, durante todo aquele deslocamento. Então o trabalho da força de atrito vai ser os 5 newtons vezes aquele 1 metro. Logo, nós gastamos 5 joules de energia dissipadas pelo atrito. Tá? Então o que acontece, pessoal? A minha energia mecânica lá na parte final, na parte de baixo, vou botar aqui, ó, na parte de baixo. Lá na parte de baixo, a minha energia mecânica, ela vai ser, nós vamos ter lá então energia cinética, mais energia potencial, mais energia elástica. Nós não teremos energia potencial porque nós estamos no chão. Nós não temos energia elástica porque nós não temos uma mola. Nós temos então só energia cinética. Porém, nós temos que considerar que houve o trabalho da força de atrito. Nós temos que tirar uma parte da energia aí, porque nós perdemos, nós dissipamos ela de outra forma, né? Ela foi convertida em outro tipo de energia. Então a minha energia mecânica aqui envolvida, né? A gente sabe o valor, que é de 15 joules, e isso não muda, tá? Isso não muda. Então vai ser 15, que é igual a 1 meio de massa velocidade quadrada, menos os 5 joules que eu perdi. Perfeito? Eu perdi lá 5 joules de energia. Então, pessoal, aqui tem um pequeno problema, tá? Tem um pequeno probleminha. Então, pessoal, eu estava gravando aqui a aula, né? E eu me deparei que existe um erro aqui, porque nós precisamos considerar que existe uma dissipação de energia, mas essa dissipação de energia ela vai estar dentro do trabalho, dentro da energia mecânica envolvida, tá? Então, eu até inclusive aqui, ó, tem uma igualdade aqui. E eu passei por cima disso. Então, ó, o trabalho ele é positivo aqui. Eu tenho que adicionar dentro da energia mecânica essa dissipação de energia pelo trabalho. Então é um sinal de mais, tá? Então só arrumando essa questãozinha aí. Por quê? Agora, quando eu voltar aqui nesse exercício, né, eu vou ter que um sinal positivo aqui, né? Então eu tenho um sinal positivo porque quando eu passar para o outro lado lá da energia mecânica, aí que vai ficar clara a dissipação de energia, ó, 15 que é igual a 1 meio de mv quadrado. Perfeito? Então agora nós teremos aqui, ó, 10 joules de energia, 1 meio. Aquela caixa ela tem 3 quilos e a gente vai saber a velocidade dela. Perfeito? Então nós temos 10
vezes 2, que é aquele 2 passa para cima, sobre 3v². Isso aqui dá 20 por 3, que é igual a v². Então a velocidade ao quadrado, esses 20 por 3, que vai dar 6, alguma coisa. 6,67. Então tira a raiz aí para descobrir o valor da velocidade, 6,67. Então a minha velocidade vai ter um valor de 2,58 metros por segundo. Perfeito? Então essa é a velocidade da caixa lá embaixo, considerando a dissipação de energia pela força de atrito. Tá? Entenderam a ideia? Como é que a gente resolve? Tranquilo, pessoal? Eu sei que teve uma atividade na última aula que tinha que considerar isso aí, tinha que fazer essa consideração. Agora vocês conseguem verificar, tudo bem se vocês entregaram e tinham um erro, né? Não tem problema, as atividades é para ser feitas e não tem problema se há um erro, né? Eu vou olhar, tu considerou um sinal errado aqui, tudo bem, sem problema, tá? Isso não vai descontar a tua nota, não te preocupe. Agora é hora de tu olhar e tu verificar que, beleza, eu não posso mais errar nessa parte, porque aquela energia ela faz parte da energia mecânica, aquele trabalho ele faz parte da energia mecânica, eu tenho que considerar isso aí. Beleza, vamos fazer mais um aqui, ó. Esse aqui foi elaborado por mim, esse exercício, né? Então olha só, nós temos uma esferinha lá em cima. Essa esferinha ela tem uma velocidade inicial igual a 0, perfeito. Tá? Uma velocidade igual a 0 e ela vai cair. Então toda a energia mecânica inicial na primeira etapa lá, a primeira etapa eu vou chamar essa etapa aqui quando a bolinha está no morro, tá? Então lá na primeira etapa a energia mecânica, como vocês estão observando, ela vai ser energia potencial. E esse valor aqui vai ser todo o valor de energia que nós teremos no sistema, tá? Então olha só, nós temos que a energia mecânica envolvida vai ser mgh. Então, a energia potencial, que é igual à energia mecânica, vai ser 0,5, porque nós temos 500 gramas de massa de bola, vezes 10, vezes a altura que nós temos ali, que é 3 metros. Então, qual é a energia potencial? Que é igual à energia mecânica do meu sistema. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10 vezes 0,5. Então, 15. Isso aqui é 15 joules. 15 joules de energia. Tranquilo. Né, gente? Belezinha, tá? Então essa é a energia total do meu sistema. É a energia que eu tenho que considerar durante todo o percurso. Então se nós temos 15 joules de energia, quando ela chegar aqui embaixo, qual será a velocidade dela? Aqui embaixo não teve atrito, não teve dissipação de energia por atrito. Então ali na segunda etapa ali, pessoal, eu vou fazer aqui todas as etapas desse exercício, né? Na segunda etapa, o que acontece? Toda a energia mecânica envolvida, tá? Do meu sistema, ela vai ser energia mecânica igual a mgh. Então, não, desculpa gente, toda a energia mecânica aqui, quando cair aqui embaixo, vai ser energia cinética, tá? Eu estava pensando em outra coisa aqui, me desconcentrei. Porque agora nós não temos mais altura, nós não temos um elástico ali, então toda a energia vai ser energia cinética. Então nós temos 1/2 de mv². Então, nós temos 15 joules de energia, isso aqui é 1/2 de 0,5 vezes a velocidade ao quadrado do meu sistema. Tá? Então, aqui 2 vezes 15, o 2 passa lá para cima multiplicando, fica 30, 0,5 vezes v². O 0,5 vai passar dividindo agora, ó, que é igual a v². Então, qual é a minha velocidade ao quadrado aqui? Ó, 30 dividido por 0,5, isso aqui é 60, né? 30 dividido por 0,5 só para confirmar, se minha cabeça não tá louca. 60. E aí a velocidade que ela chega ali embaixo, pessoal, ó, faz aí raiz desse negócio, isso aqui é 7,74 metros por segundo. Então ela chega com 7,74 metros por segundo. Se eu perguntasse para vocês qual é a velocidade dela na parte de baixo, 7,74, tá? Qual é a questão agora? A questão agora é que ela vai passar por uma pista de atrito e ela vai perder energia. Né? Então qual vai ser o trabalho da força de atrito envolvida? A gente vai calcular a FAT vezes o deslocamento. Só que vocês lembram que como é que calcula a FAT? A FAT é a normal vezes a constante de atrito. Qual é o valor da força normal aqui, pessoal? O valor da normal, ela é igual a peso, lembra? É uma esfera que está no chão, né? Então a normal ela é vertical e para baixo. Quer dizer, a força peso é vertical e para baixo, e a normal ela faz essa contrapartida aí de força no outro sentido para equilibrar essas questões aí verticais, né? Então a força normal ela é igual à força peso, que no caso aqui vai ser massa vezes gravidade, né?
Massa vezes gravidade. No caso aqui nós temos 0,5 vezes 10, isso aqui dá 5 newtons. Então, qual é o valor da FAT envolvida aqui? 5 vezes o valor da constante de atrito, 0,2. Então, o valor da FAT vai ser 5 vezes 0,2. Isso aqui dá 1 newton. Eu tenho uma força de 1 newton envolvida aqui. Então, qual vai ser o trabalho envolvido aqui? Quanto de energia eu vou dissipar? Eu vou ter 1 newton vezes o deslocamento, que é 1,5. Então, nós temos o trabalho de 1,5 joules de energia. Perfeito? Eu vou tentar aqui separar para não ficar em cima da minha cara, porque eu estava vendo ali que eu acho que no outro exercício eu coloquei em cima da minha cara. Mas aí vocês olhem o material que eu vou postar no Cigar e lá vai estar todas as contas bonitinhas, né? Então vocês podem ver o vídeo e ver as contas ali depois se eu fiquei alguma coisa por cima, tá? Bom, o que a gente tem agora? A gente vai ter deformação na mola. A gente quer saber qual é a máxima deformação na mola. Quando ela vem com essa energia de 15 joules, né? Ela tem energia de 15 joules, só que ela vai perder 1,5 joules de energia. Então a energia mecânica envolvida na máxima deformação da mola, ela vai ter energia cinética? Ela vai ter energia potencial gravitacional? Não, nenhuma das duas. Ela vai ter só energia elástica, mas nós temos que considerar a dissipação da FAT. Então olha só, a energia mecânica vai ser igual a 1 meio de kx2, certo? E nós teremos aqui mais 1,5 joules de energia que nós perdemos ali para dissipação de energia, né, pela força de atrito. Então a energia mecânica envolvida aqui vai ser 15, 1 meio. Qual o valor de K? O K vale 100 vezes x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, certo? Mais 1,5 aqui. Mais 1,5. Esse 1,5 passa para o outro lado, ele passa subtraindo, então a gente fica com 15 menos 1,5, isso aqui dá 13,5. E eu já posso pegar esse 2 aqui e passar multiplicando. Se tu não entendeu esse passo matemático, faz com calma, né? Escreve a tua linha aí, e aí depois tu faz esse processo aí, que é igual a 100 vezes x quadrado. Beleza? Então 13,5 vezes 2, isso aqui dá 27. 27 sobre 100, passa o 100 dividindo, né? A gente precisa passar o 100 dividindo. Nós temos então que x2 é 27 sobre 100. Olha só, isso aqui é 0,27. Tira a raiz desse negócio aí. Raiz de 0,27, a gente vai ter a deformação na mola, né? Porque é x ao quadrado. Então nós extraímos a raiz disso e nós temos 0,5. 0,51, ou seja, a deformação na mola foi de 0,51 metros, ou seja, 51 centímetros de deformação, certo? Entenderam? Perfeitinho, gente. Tranquilaço. Vamos mais uma etapa aqui. Pra gente não terminar aqui, não demorar muito para fazer algumas relações aqui da nossa aula, para não demorar muito, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre potência. Na penúltima aula, nós falamos que potência é o gasto de energia que poderia ser o trabalho realizado sobre tempo. Hoje nós vamos explicitar que potência é energia por tempo, tá? No caso aqui é energia mecânica envolvida. Então nós podemos calcular a energia mecânica de um sistema, envolver em função do tempo transcorrido e nós temos então a potência definida, tá? Então isso aqui é uma equação que a gente vai continuar utilizando, lembrando que potência a gente calcula em watt. Calculamos esse cara em watts, né? Mas a gente sabe que existem outras unidades de potência, como cavalo-vapor e HP, horsepower, né? Que a gente pode utilizar em algumas determinadas situações, podem aparecer aí para nós em outras situações. Por exemplo, lá no segundo ano a gente pode aparecer algumas coisas em HP. Isso é potência, tá? Então, para vocês ficarem claros, eu já mostrei ali quanto que vale cada uma dessas transformações. É bom vocês terem isso aí anotadinho para quando precisar, né, ter essa informação logo. Bom, gente, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que a gente pode obter uma equação para potência em termos da velocidade do corpo, que é uma coisa que a gente pode medir, né? Então, olha só, por exemplo, a potência é energia sobre tempo, mas também pode ser trabalho sobre tempo. E trabalho é força vezes deslocamento, certo? Trabalho não é força vezes deslocamento? Então eu vou utilizar essa equação para chegar nisso aqui.
Mas olha só que bacaninha, gente. Vou até pegar outra cor aqui para vocês observarem essa mágica aqui, ó. Deslocamento por tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é velocidade. Então uma fórmula que nós temos de escrever a potência é força vezes velocidade. Então a gente pode descobrir a partir da potência do sistema, né, o valor da força que está sendo aplicada ali, se a gente consegue medir a velocidade, que é algo que a gente sabe fazer. Tranquilo? Porque medir velocidade, pessoal, precisamos apenas de um velocímetro, é um equipamento que a gente pode comprar tranquilamente. Agora medir força, a gente precisaria de um dinamômetro, né? E é bem mais complicado a gente experimentar com um dinamômetro as coisas. Dito isto, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo que a aula de hoje ela é mais rápida, é mais ligeirinha aí, então para não matar muito tempo, porque tem algumas atividades que vocês possivelmente podem ficar um pouco mais de tempo realizando elas, tá? Então nós temos essa situação aqui, nós temos uma cabine de elevador que tem uma massa de 1.600 kg e carrega passageiros com massa de 200 kg. Então, gente, já sabemos que a massa total envolvida no sistema vai ser 1.600 do peso do elevador mais 200 kg de passageiro. Então a massa total envolvida aqui, ó, 1.800 kg. Uma força de atrito constante de 4.000 joules. Então nós temos um trabalho da força de atrito aqui, possivelmente nas cordas, né, que estão puxando o meu elevador. E isso é uma força contrária ao movimento, que é de 4.000 newtons. Beleza. Que potência um motor deve suprir para erguer a cabine do elevador e seus passageiros a uma velocidade constante de 3.000 metros por segundo? Ele quer saber qual é a potência, né, que o motor deve suprir para que a gente coloque uma velocidade dessas. Gente, a gente sabe que potência é força vezes velocidade. Esse exercício aqui, vocês vão ver, eu nem vou usar os conceitos de energia que nós estávamos trabalhando, né? Não precisa, porque olha só, nós temos aqui a força-peso dos passageiros, nós temos a FAT e nós temos a tração. São três forças envolvidas, já está até o sistema de forças envolvido. E a gente sabe que lá pela segunda lei de Newton, pessoal, se eu somar todas as forças envolvidas, isso aqui, se existe movimento, eu tenho igual a massa vezes a aceleração, tá? Beleza? Mas, para poder erguer esse sistema aqui, a gente pode considerar o limiar disso, o limiar dessa força. Ou seja, a tração, ela tem que ser maior do que a força-peso e do que a força de atrito, tá? Então, aqui a gente pode considerar o limiar do equilíbrio para resolver esse exercício. Ou seja, a gente pode, isso aqui é a segunda lei, a gente pode considerar assim, ó, que para esse cara aqui funcionar, ele pode simplesmente, né, se a gente somar todas as forças e igualar a zero, que a força de tração ela seja, no mínimo, um pouquinho maior que a força de peso e a força de atrito. Assim ele já consegue erguer, já consegue aplicar uma força. Tá? Então é isso que a gente vai considerar. A gente vai considerar aqui, ó, que a soma das forças aqui vai ser igual a zero, ou seja, que a tração puxa para cima, menos a peso, menos a FAT, isso aqui vai ser igual a zero. Que aí a gente pode descobrir o valor da força de tração mínima para poder erguer esse cara aí, para pelo menos equilibrar ele, né? Então, ó, a tração vai ser igual a menos, nós temos 1.800 quilos aqui envolvidos, né? E peso, vocês sabem que é massa vezes gravidade, então 1.800 vezes 10, menos a FAT, que tem valor de 4.000 aqui, que é igual a zero. Então a tração vai ser 18.000. Vou passar esses caras negativos lá para o outro lado, então já fica, ó, 18.000 mais 4.000. Certo? Então qual é o valor da força de tração? Vou botar aqui em cima, gente, ó. Tração vai ser esses 18.000 mais 4.000. Isso aqui dá 22.000, era óbvio. 22.000 newtons de força. Então isso aqui é o mínimo que o meu elevador precisa para começar a erguer. Essa é a força que ele tem que estabelecer. Qual é a potência que vai ter que ter esse elevador? Se ele precisa no mínimo botar 22.000 e ele quer botar uma velocidade de 3 metros por segundo, a gente sabe que potência é força vezes velocidade. Então a potência vai ser esses 22.000 vezes 3. Então qual é a potência envolvida aqui, ó? 22.000 vezes 3, isso aqui é 66.000. Então nós temos 66.000 watts de potência que esse elevador ele precisa ter no mínimo para começar a erguer esses caras aí, esses peão, e jogar uma velocidade de 3 metros por segundo. Beleza?
Esse foi um exemplo aí que nós temos. Agora ele pergunta o seguinte: que potência o motor deve ter, deve suprir no instante que a velocidade do elevador é V, se o motor é planejado para dar uma cabine e o elevador uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então agora a história é a seguinte: agora ele vai ter que ter uma aceleração. Ou seja, todas as questões que estão envolvidas aqui significa que a tração ela vai ter que aumentar o valor da força de tração que vai erguer esse trem. Então por isso que agora, como existe aceleração envolvida, né, ele está pedindo para considerar que existe uma aceleração envolvida, eu vou somar todas as forças e isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, novamente, mesma ideia, ó, tração menos peso menos a FAT, só que agora eu tenho a massa vezes a aceleração, porque ele tem que dar uma aceleração no meu sistema. Então a tração vale a tração menos a peso, a tração menos peso vale 18.000, a gente já fez isso. 18.000 menos 4.000, que é igual a 1.800, que é a massa desse negócio aqui, vezes a aceleração, que é 1. Beleza, né? Tranquilo. Então agora a tração, que vai ser 1.800 mais 4.000, isso aqui dá mais 22.000, que é igual a 1.800, né? Vezes 1 é só 1.800. Então qual é o valor da tração que vai ter? Vai aumentar, né, gente? Aqui, desculpa, aqui é sinal negativo. Eu botei mais, que eu já estava pensando que já estava botando no outro lado, né? Então aqui vai ser 1.800, passa esse menos 22.000 para o outro lado, fica mais 22.000, certo? Então qual é o valor da força de tração? 1.800 mais 22.000, faz aí comigo. Isso aqui dá 23.800. Meio óbvio também, né? Não precisava nem botar na calculadora. 23.800 newtons de força. Novamente, pessoal, ele quer saber a potência, né, do motor. Se a potência do motor vai ter essa aceleração aí, agora eu preciso então essa tração de 23.800, né? E ele quer saber para dar a aceleração. A potência do motor deve suprir no instante que a velocidade é V. Tá. Então no instante inicial, em que a velocidade lá é inicial 3 metros por segundo, certo? E aí depois ele vai acelerar, aí vai ter que aumentar a potência, tá? Porque conforme ele vai acelerando, maior vai ser a velocidade, maior vai ser a potência. Mas vamos considerar o momento inicial ali, né? Que é os dados que nós temos, que é onde a velocidade é 3 metros por segundo. Então, ó, nós teremos 23.800 vezes 3, isso aqui dá 71.400, ou seja, a potência aumentou, né? Que é o que a gente espera. Watts. Beleza? Fácil, né, gente? Tranquilo. Sem estresse. Ó, 71.400, porque agora o motor de arranque ele vai ter que ter essa potência para imprimir uma aceleração no meu sistema, porque a velocidade agora não vai ser mais constante. Então eu tive que mudar minhas contas e adaptar isso aí. Tranquilo, gente? Então vocês viram o que pode acontecer quando nós temos exercício de potência. Pode cair num exercício de segunda lei de Newton. Novamente, como eu falei para você, as leis de Newton são muito importantes. Elas vão acabar aparecendo para nós, inclusive no segundo ano e no terceiro ano para a gente. Então tem que ficar atento com todas essas coisas. Gente, olha só. A aula de hoje acaba aqui. Aqui tem algumas atividadezinhas. Possivelmente você está cortando aqui com a minha cara, né? Mas não se preocupe que lá no SIGA vai estar tudo bonitinho para vocês, né? O material, inclusive, com os meus rabiscos, né? Então alguma parte ficou cortada aqui, pessoal. Vocês não se preocupem, vocês vão lá no SIGA e peguem esse material em PowerPoint que vai estar disponível para vocês. Tranquilo? A aula de hoje é isso. Na semana que vem nós finalizamos com quantidade de movimento e impulso. Espero finalizar essa aula na semana que vem e aí nós podemos já nos preparar. Então nós temos 2 semanas para nos preparar para uma avaliação. Eu vou disponibilizar também para vocês alguns exercícios, né? Vou tirar lá do livro e vou colocar lá para vocês ir treinando, né? Exercitando e obviamente, né, gente? Prestem atenção, façam os exercícios aqui que vocês têm, tá? Das atividades, tentem não copiar, tentem entender o que é feito. Isso é o que vale. Tranquilo, gente? É isso. Ficamos até semana que vem com uma aula ao vivo. Até a próxima. Tchau pra vocês.